Nós só pensamos nos filhos, pensamos em igreja, aleluia, mas Deus é maravilhoso. Receba o abraço, perca tudo nessa terra, mas não perca essa presença que te capacita, em nome de Jesus. Tá bom aqui? Nós estamos muito para lá? Tá bom? Opa! Volta. Pega a tua Bíblia aí. A gente se emociona, a gente chora, sente a presença. E agora nós vamos, em nome de Jesus, ouvir a palavra de Deus. Evangelista Paula está cheia de Deus. O anjo passou com sangue, fogo e vapor, 3 horas da manhã. Aleluia. E ela vai trazer, aleluia, a mensagem do Senhor nessa manhã para nós. Amém? Glória a Deus, né? Aleluia. Senhora, graças a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Um bom dia de paz para você que está aqui. Temos alguns intercessores aqui. Para você que está aí na sua casa. Eu quero dizer para você, eu quero profetizar já sobre a sua vida aí na sua casa, que o Senhor alcance toda a tua casa com muita saúde, que não falte a provisão do Senhor sobre a tua mesa, que não falte a alegria, o amor, a graça e a comunhão no seio da sua família. Ainda que vocês tenham ali um alimento singelo para vocês comerem nesse domingo, mas que não falte a comunhão na tua mesa. Graças a Deus por isso. Eu quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão aí nas suas casas, para as mamães que estão aqui. Sabemos que é um dia especial, né? E é um dia que vai ficar com um gostinho de abraço, né? Porque não pode, né? Oh, glória. Mas nós somos gratos a Deus, porque se temos uma mãe para preservar neste dia, já somos bem-aventurados, né? Graças a Deus por isso. Então eu gostaria que os irmãos abrissem comigo as suas Bíblias, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5. Eu quero ler alguns versículos do 1 ao 11. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, versículo do 1 ao 11. Eu glorifico a Deus que colocou no coração da pastora esse propósito de nós estarmos orando na madrugada, né? Os irmãos estão orando à meia-noite, eu oro às 3 da manhã, que já é um negócio meu já. E eu louvo a Deus, porque se não fosse essa oração, eu não sabia que eu estaria com essa oportunidade hoje. Oh, glória! Porque eu orei, e depois que eu terminei de orar, eu falei, vou dar uma olhadinha no WhatsApp, só para ver se tem alguma coisinha importante, né? Vi mensagem, olha de quem? Da pastora Ednilce. Já... Sangue de Jesus tem poder. Aí eu abri a mensagem, né, irmãos? Porque a mensagem da pastora a gente precisa olhar, né? E aí estava lá. Oh, glória. E quem é que dorme depois, irmão? Como é que dorme depois um negócio desse, né? Jesus, eu tive que orar de novo para eu conseguir dormir, porque não dava mais para dormir. Aleluia. Seja o nome do Senhor. Mas eu glorifico a Deus, irmãos, porque o crente ele não fica desprevenido, né? E o Senhor ele já tinha me dado uma palavra no começo da semana. E ela estava guardada aqui, essa palavra. Eu não sabia em que momento eu iria usá-la. Pensei que eu ia usar na terça, não usei. Pensei que eu ia usar na quinta, não usei. E deixei a mensagem ali guardada. Quando a pastora me deu a oportunidade, eu falei, Jesus, então é por isso que o Senhor não me deu a oportunidade antes, né? E eu glorifico a Deus, irmãos, porque é uma mensagem simples, mas é uma mensagem valorosa que vai trazer edificação sobre as nossas vidas. Sempre que eu me desespero com uma oportunidade, o Espírito Santo ele me faz pensar, a minha palavra é simples, o meu evangelho é simples. Quem põe dificuldade no negócio somos nós, irmãos, mas a palavra do Senhor ela é simples. E eu tenho uma palavra simples para trazer ao teu coração nesta manhã. Então, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, versículos do 1 ao 11, eu vou ler aqui e você acompanha aí na sua casa. E diz assim: Jesus chama os primeiros discípulos. Alguns conhecem essa passagem também como uma... Deixa eu ver se eu estou certa aqui. Como uma pesca maravilhosa. Mas nós vamos então fazer a leitura que diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão o comprimia de todos os lados
para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo e o seguiram. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero trazer essa mensagem, a reflexão da igreja nessa manhã. E dizer para você que naquela ocasião, Jesus estava passando por ali. E ele encontrou ali alguns pescadores lavando as suas redes. E eles estavam ali lavando suas redes, tirando toda a sujeira da sua rede, porque eles vinham de uma tentativa de pesca frustrada. Eles haviam tentado pescar a noite inteira, mas a palavra do Senhor diz que eles não tiveram sucesso. E eles estavam ali cansados, eles estavam frustrados, eles estavam ali chateados. Imagina você, irmãos, aquele dia que você sai de manhã para trabalhar e você fala: era melhor eu nem ter acordado cedo. Era melhor eu nem ter ido, porque hoje foi um dia que deu tudo errado. Parece que hoje foi o dia de dar tudo errado para mim. Senhor, era melhor eu nem ter acordado hoje. E aqueles pescadores estavam com essa sensação de frustração, porque eles tinham tudo o que eles precisavam para conseguir realizar uma boa pesca. A palavra vai dizer que ali eles tinham barco, eles tinham rede, eles eram pescadores, eles já tinham herdado esse ofício dos seus pais. Eles já sabiam fazer isso desde criança. Então eles tinham toda a experiência que eles precisavam, mas toda essa bagagem, todo esse conhecimento, todo o material, todas as ferramentas que eles tinham para fazer isso, não foi o suficiente naquela ocasião, porque eles não obtiveram sucesso naquela pescaria. E a palavra do Senhor diz que eles estavam ali lavando as redes e apareceu Jesus. E Jesus falou assim: eu vou precisar de um barco desses aí, afasta ele um pouquinho para mim da praia, porque a multidão me aperta e eu quero dar uma palavra para essa multidão. Pedro, tudo bem, afastou o barco. Jesus entrou no barco. Pedro não estava entendendo, mas o Senhor Jesus já estava começando a trabalhar na vida dele. Aleluia, Jesus estava dentro do barco de Pedro e estava proferindo uma palavra para toda aquela multidão. Pedro continuou talvez ali lavando a sua rede e ouvindo Jesus falar: eu estou aqui, Jesus está ali, vou ouvir, né? Não sou surdo. E eles ouviram ali o Senhor ministrar. A palavra não diz qual foi a palavra que o Senhor Jesus ministrou naquela manhã, mas ele ficou pregando. E Pedro ali e os demais que estavam com ele lavando as redes e ouvindo ali aquela palavra. Quando o Senhor Jesus parou de falar, a palavra do Senhor diz que ele se dirigiu a Pedro e ele falou assim: lança-te ao mar alto, pega o teu barco e vai lá para o fundo e lança a rede. Pedro falou: mestre, a gente pescou a noite inteira, a gente tentou a noite inteira. Se o mar tivesse para peixe, a gente teria conseguido.
Nós temos bagagem, nós temos experiência, nós temos todo o material, nós temos o barco, nós sabemos navegar, nós sabemos aonde é o melhor lugar para pescar. Mestre, nós tentamos a noite inteira e o Senhor Jesus olhando para ele. Pedro falou, tudo bem. Só porque o Senhor está falando, eu vou lançar a rede de novo. Agora você imagina, irmãos, um pescador que tinha acabado de lavar a sua rede, tinha acabado de limpar a sua rede. Isso deve dar um trabalho, irmão. Vem alguém e fala para você, volta lá de novo. Irmãos, Pedro ele ainda não era discípulo, Pedro ainda não conhecia o Senhor Jesus como ele conheceu depois, mas ele creu naquele momento, ele falou, tudo bem sobre a tua palavra, então eu vou fazer isso. E ele foi até o mar alto, e quando ele foi até o mar alto, a palavra do Senhor diz que ele lançou a rede, e veio tanto peixe, mas tanto peixe, que ele precisou chamar o barco dos amigos dele, dos sócios dele, para ajudar ele a carregar, porque o barco estava quase afundando, e mesmo dividindo o peso, os barcos estavam quase afundando de tanto peixe que o Senhor havia mandado para eles pescarem naquela ocasião. E eu quero parar aqui na história e começar a trazer uma mensagem para o teu coração dentro desta história. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você está aí na sua casa, no meio da sua família, e você está pensando, deu tudo errado. Deu tudo errado. Eu fiz tudo certo. Eu tinha a rede, eu tinha o barco, eu tinha experiência, eu tinha conhecimento, eu tinha tudo nas minhas mãos, eu fiz tudo certo, mas deu tudo errado. E eu não sei mais o que eu vou fazer, porque não tem peixe, não tem milagre, não tem providência, não tem socorro, eu não vejo saída. Eu fiz tudo certo, eu estudei, eu me formei, mas deu tudo errado. Eu fiz tudo certo, eu orei para me casar, eu pedi direção para Deus, mas deu tudo errado. E deu tudo errado. Pedro não estava entendendo o que estava acontecendo, e muitas das vezes nós também não entendemos. Quantas pessoas viraram de 2019 para 2020 com tantos planos, com tantos projetos, se prepararam para realizar sonhos neste ano, deixou tudo programado, tudo preparado, economizou dinheiro para fazer uma viagem, para fazer uma festa de casamento, mas deu tudo errado. Deu tudo errado. Mas o Senhor, Ele estava vindo de encontro com a humanidade. A palavra do Senhor diz que Ele deixou o seu lugar nos céus e se fez homem. Aleluia. E antes dele se sacrificar na cruz do Calvário por amor de mim e de você, Ele tinha o trabalho de nos convencer através da palavra, de nos fazer acreditar que Ele era o Filho de Deus. E mais do que isso, Ele precisava fazer a humanidade se converter. E o significado da palavra conversão nada mais é do que você mudar de direção, né? Quando você vê uma plaquinha na rua que faz assim, para você voltar, você sabe que aquilo ali é conversão. Às vezes é proibido, né? Às vezes pode. Conversão é você mudar de direção. Quando o Senhor Jesus teve um encontro com Pedro ali, tudo que Pedro queria era pescar para garantir o sustento da sua família. Ele precisava pagar as contas. Ele precisava colocar o de comer em cima da mesa da sua família. Ele era um homem, ele precisava sustentar a sua casa. E ele fez tudo certo, mas deu tudo errado. A única coisa que Pedro queria era continuar vivendo como um pescador, trabalhando, ganhando o sustento da sua família e vivendo. Mas o Senhor Jesus veio para dizer: Pedro, está errado. Você vai ter que mudar de direção, Pedro. Não é desse jeito que eu quero, não é. A humanidade está errada, a humanidade precisa mudar, a humanidade precisa se converter, a humanidade precisa mudar a direção, Pedro. E Pedro não estava entendendo nada, irmãos. Nós não estamos entendendo nada, a humanidade não está entendendo nada nesse momento. Mas o Senhor está dizendo: para tudo, para
tudo. É tempo de se converter, é tempo de fazer a conversão, é tempo de se voltar para mim. É tempo na Gassúbia Comandácia do crente entender que eu chamei ele para andar na contramão do mundo. Mas o crente, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, ele está andando junto com o mundo, junto com o fluxo. Eu preciso de dinheiro para pagar as contas, para viajar, para casar, para passear no final de semana com a minha família. Eu preciso de dinheiro para comer bem, para me vestir bem, para me adequar bem no meio da sociedade, para ser bem visto, bem. Eu preciso. E o mundo está indo tudo na direção errada. Quando Jesus teve um encontro ali com Pedro, naquela circunstância, a palavra do Senhor diz que quando Pedro, aleluia, quando Pedro ele veio com os barcos cheios de peixe, a mente de Pedro mudou. O Senhor fez algo dentro de Pedro. Pedro ele passou a pensar diferente e ele falou assim. A palavra do Senhor diz aqui no versículo 8: quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Naquele momento Pedro entendeu quem era o Senhor Jesus. Aleluia, somos crentes batizados, ouvimos a palavra todos os cultos, louvamos a Deus. Irmãos, Pedro estava ali lavando a rede e ouvindo Jesus falar. Quantas vezes a gente vem aqui para a igreja, irmão, e Jesus está falando e a gente fica ali lavando a rede, e a gente fica ali: amanhã eu vou tentar de novo, amanhã eu vou pescar de novo, amanhã eu vou para o mar de novo, lavando a rede, chateado, e Jesus falando, mas a gente não está dando ouvido à voz do Senhor, porque a gente acha que a gente precisa pescar, que a gente precisa se mexer e fazer alguma coisa. A gente acha que a gente não depende de Deus, que a gente é independente, que se a gente não correr, ninguém vai correr. Mas o Senhor Jesus estava falando, Labadaia, sobre a comandácia. E quantas vezes, irmãos, talvez nessa noite você trouxe a sua rede suja aqui para essa santa ceia, e você está lavando ela chateado, falando: Jesus, deu tudo errado, Jesus, deu tudo errado, eu não aguento mais, Jesus, está dando tudo errado. Jesus, eu estou infeliz no meu casamento, eu estou triste, eu estou chateado, eu estou desanimado, Jesus, eu estou frustrado, eu estou lavando a rede aqui porque não tem outra alternativa. Mas Jesus está falando: igreja, você precisa fazer a conversão. Rabadaia, sobre a mude a direção. Pare de insistir em algo que eu não tenho para com a tua vida. Jesus estava falando com Pedro, e Pedro lavando a sua rede. Sabe por que está dando tudo errado, irmão? Você fez tudo certo, você tem experiência de pescador, rede, você tem barco, você tem sócio, você tem amigos pescadores. O mar estava bom para pescar, estava tudo muito indo, estava tudo perfeito, o cenário estava, vai dar certo, mas deu tudo errado. Sabe por quê? Porque o Senhor está falando com a igreja: pare de investir o teu tempo e a tua vida naquilo para qual eu não te chamei, para aquilo para o qual eu não te criei. Eu não te criei para ser pescador de peixe, eu não te criei na Gassúbia para ficar lançando a rede no mar a noite inteira pescando peixe. Eu não te criei para você trabalhar e comer charabadaia sobre pagar as contas. Na Gassúbia não foi para isso. Eu tenho um propósito na sua vida. Você precisa fazer a conversão, você precisa sair dessa mão. Pega a contramão do mundo, vem na minha direção. Rabadaia sobre a comandácia. Ai, xerebedeia sou. Naquele momento que Pedro se prostrou, ele entendeu o que Jesus estava falando lá de dentro do barco. Talvez você está até emprestando teu barco para Jesus.
Simão, ele emprestou o barco para Jesus por algum momento, mas ele estava lavando a rede. Talvez você até empreste o seu barco para Jesus, mas você ainda não fez a conversão. Talvez você até deixe Jesus usar teu barco por algum momento, para louvar, para dar uma palavra, quando tem um encontro com Deus, eu não sei, mas você ainda não deixou na raçúbia verdadeiramente a conversão de Cristo acontecer na tua vida. Tem gente aqui que só está emprestando o barco para Jesus. Jesus não quer seu barco emprestado. Você precisa entender que você foi criado para um propósito, e o propósito do Senhor para com a nossa vida é que nós sirvamos para o louvor da sua glória. Ele entregou a vida dele na cruz do Calvário por amor de mim e de você. Agora é a sua vez, agora é a minha vez de entregar a nossa vida para Ele, e o Senhor Jesus está esperando. Mas evangelista Paula, se Jesus queria que Pedro fizesse a conversão, se Jesus queria que Pedro abandonasse aquele ofício, se Jesus queria que Pedro parasse de insistir naquilo que não está dando certo, por que ele fez um milagre da pesca maravilhosa? Aleluia. Sabe por quê, igreja? Sabe por que ele fez um milagre da pesca maravilhosa? Para que Pedro entendesse. Foi ali que Pedro entendeu que ele estava indo na direção errada. Pedro estava indo na direção da criação. Pedro estava indo na direção da criação. Ele estava indo na direção da criação, e o Senhor mostrou para ele que quem dá o peixe é o Criador. E o Senhor naquele momento fez aquele milagre. Foi ali que a visão de Pedro abriu, e ele entendeu que ele precisava fazer a conversão. Igreja, para de correr atrás da providência, do milagre, do socorro, da providência. Começa a correr atrás do Criador. Começa a andar atrás do Criador de todas as coisas, porque no Senhor está tudo o que você precisa. Porque quando a igreja entender que se ela buscar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. É um versículo bonito, mas em tempos como esse em que nós estamos vivendo, irmãos, é difícil você largar a rede. É muito difícil você soltar a rede. Você quer lavar ela porque no outro dia você quer tentar de novo. Tem pessoas aqui que estão frustradas. Você aí talvez na sua casa está frustrado. E o Senhor Jesus, Ele me trouxe aqui nessa manhã para dizer para você: pare de insistir nisso que não está dando certo. Pare de gastar o teu tempo. Pare de gastar. Aleluia, pare de gastar o teu tempo, pare de investir as tuas forças em algo que não é da vontade do Senhor. O Senhor está falando para você: eu te chamei. Oh, glória. Eu te chamei. Vai no nome. Contato. Glória. Eu te chamei, Pedro. Aleluia, eu te chamei, Pedro. Você ser um pescador de almas. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória, aleluia. Eu te chamei, Pedro, para você ser um pescador de almas. Aleluia. A igreja está vivendo tempos, irmãos, que anunciam que o fim está chegando. Você está falando que o mundo vai acabar? Evangelista Paula, vai. A Bíblia diz que vai. Um dia ele vai, mas eu não sei quando. Nem o Filho de Deus, ele sabe quando. Mas nós estamos acompanhando os sinais. E os sinais estão nos dizendo que há tempo de nos convertermos ao Senhor. Mude a direção nessa noite. Pedro, ele aprendeu algumas lições ali naquele dia. A primeira lição que eu quero deixar aqui enfatizada no coração dos irmãos: não adianta insistir quando Deus não está no negócio. Não adianta.
Tem gente que quer cantar, irmão, mas não dá para cantar, tem que pregar. Tem gente que quer pregar, irmão, mas não dá para pregar, tem que cantar. Tem gente, irmão, que quer cantar e quer pregar, mas não dá. Você foi chamado para interceder, você foi chamado para outras coisas. Deus te deu outro talento. Pare de insistir naquilo para o qual Deus não o chamou. Tem crente exercendo um ministério que não lhe pertence e fica frustrado, fica angustiado, não tem vontade de prosseguir, porque está insistindo em algo para o qual Deus não o chamou. Primeira lição que Pedro aprendeu ali, irmãos. Eu já estou quase terminando, viu? Pedro, ele entendeu que ter vamos colocar um negócio aqui nos dias de hoje. Pedro entendeu que ter um diploma, que ter uma formação acadêmica, que ser eloquente no falar, que ter uma voz bonita. Pedro entendeu, aleluia, que ser um bom pescador, que ter um bom microfone, uma boa aparelhagem de som, uma boa câmera. Ele entendeu que ter um templo bonito, ele entendeu que ter uma roupa de crente, uma Bíblia de estudo. Pedro entendeu que nada disso pode causar efeito algum, se não for sobre a palavra de Deus, se não estiver enquadrado no chamado de Deus, se Deus não tiver te ordenado, se Deus não tiver te chamado, se Deus não tiver te escolhido, te designado para essa tarefa. Pedro entendeu isso. Porque às vezes, pastor Edilson, a gente acha que a gente é, né? Eu canto tão afinado, eu canto tão afinado, eu não erro o ritmo, eu não erro a letra, eu dou 3 rodopios, eu toco violão e canto ao mesmo tempo. Gente, eu sou incapaz de subir a escada e mastigar chiclete. Eu fico fascinada com esse negócio de tocar e cantar ao mesmo tempo. Às vezes a gente acha que nós somos alguma coisa. Pedro, ele achava que ele não precisava de ninguém. Eu vou lavar a rede e amanhã eu vou de novo, porque isso aqui é minha vida, é isso aqui que eu faço. Mas quando o Senhor mandou Pedro fazer, as coisas foram diferentes. Então entenda, se converta ao Senhor. Aquele que se converte ao Senhor, ele não erra o alvo, ele acerta o alvo. Aquele que se converte ao Senhor, ele está ligado na videira verdadeira. Ele consegue ouvir a voz do seu pastor. Ele consegue entender o que Deus espera dele. Ele consegue ouvir o chamado. Ele consegue responder o chamado. E ele se satisfaz em responder o chamado, mesmo que o chamado não apareça nessa live, mesmo que ninguém esteja vendo o teu chamado aqui agora. Mas ele fica feliz em responder o chamado, porque ele entende que vai dar fruto, que vai dar peixe, porque ele está debaixo da palavra do Senhor. Aquele que faz aquilo que o Senhor ordena, ele não se fadiga, ele não se cansa, ele se alegra, ele tem prazer em fazer aquilo. Se você está cansado, eu acho que você precisa pegar a conversão nessa manhã. E você precisa vir até Jesus. E Ele vai falar para você: vai lá no mar e lança a rede, porque agora eu serei contigo. Você não estava entendendo nada, você estava fazendo tudo certo, estava dando tudo errado, mas estava faltando eu. Não dá para você ir sem Jesus, irmão. Não dá para você fazer sem Jesus. As coisas não acontecem sem Jesus. Sem Jesus não tem alegria. Sem Jesus não tem graça para prosseguir. Sem Jesus você não tem o ânimo a cada manhã, o renovo. Sem Jesus você não tem a paz que excede todo entendimento. Sem Jesus você não consegue ficar tranquilo no meio do mar bravio e das ondas, açoitando o seu barquinho. Não dá, irmão. A igreja precisa sair da mão do mundo e pegar a contramão do mundo. Terceira lição. Eu estou quase finalizando. E esse negócio aqui é forte, principalmente agora que a igreja não está podendo abrir as suas portas para todo mundo. Pedro entendeu que quando se coloca tudo o que tem à disposição de Deus,
se alcança muito além das suas expectativas. Irmão, Pedro, ele descobriu tanta coisa naquele encontro com Jesus. E esse ensinamento fica para nós nessa manhã. Quando você pega tudo que você tem e você coloca à disposição de Jesus, você não vai ter mais uma pesca, você não vai ter mais um dia de trabalho. Você vai viver uma pesca miraculosa, uma pesca maravilhosa. Você vai viver muito mais do que o milagre. Você vai receber muito mais do que você esperava. Pedro queria peixe, mas ele se encontrou com Cristo naquele lugar, naquele dia. Pedro queria peixe para alimentar a sua família, para pagar suas contas. Ele queria criatura, mas ele se encontrou com o Criador de todas as coisas naquele dia. Ei, igreja, quando nós nos convertemos, quando nós mudamos a direção, a gente tem um verdadeiro encontro com o Senhor. E eu vou chegar aqui, irmãos, porque o último versículo que nós lemos aqui, a última parte do versículo diz assim: eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Oh, irmão, que loucura é essa, pastora? Que loucura é essa, irmão? Eles deixaram tudo. Deixaram tudo. Deixaram os 2 barcos lotados de peixe. Deixaram a rede, deixaram o barco, deixaram tudo. E seguiram a Cristo. Talvez nessa manhã você está aí na sua casa pedindo algo para o Senhor. Senhor, eu quero uma porta de emprego. Senhor, eu quero a cura de um familiar meu. Senhor, eu preciso que o Senhor restaure o meu casamento, que o Senhor abençoe a minha casa, que o Senhor entre com providência na minha família. Eu não sei o que você está precisando aí. Pedro queria peixe, mas quando Jesus teve um encontro com ele, ele não quis mais o peixe, irmão. Ele largou o peixe, ele largou o barco, ele largou a rede, ele largou tudo. Quando Pedro se converteu ao Senhor, ele fez uma troca. Ele fez uma troca. Quando nós nos convertemos ao Senhor, Ele reorganiza as nossas prioridades. Elas passam a ser outras. Quando Pedro teve um encontro com Deus ali, quando ele viu a pesca maravilhosa e ele se prostrou diante do Senhor, ele deixou o seu barco e ele falou: agora eu vou navegar pela fé em Cristo. Agora eu vou navegar pela fé em Cristo. Agora eu entendi que não é o barco. Agora eu entendi que não é a rede. Agora eu entendi que não é a minha experiência, mas é o Senhor. Alabanda, Arábia, sobre a comandácia. E ele deixou, irmãos, e ele trocou o barco. Pedro deixou a rede, irmão. Ele deixou a rede, Thay. Ele deixou a rede para adquirir o testemunho de ser discípulo de Cristo. A rede servia para pescar peixe. Mas quando Pedro deixou a rede para ser discípulo, agora, só pelo fato dele ter o testemunho de ser um discípulo de Cristo, ele ia ser um pescador de almas, um pescador de homens, um pescador de vidas. Pedro trocou, irmãos, os peixes que ele tanto queria para o seu sustento, quando ele encontrou o pão da vida. Eu sou o pão da vida, disse o Senhor Jesus. Ei, irmãos, o Senhor é o pão da vida, Ele é o teu sustento, Ele é o teu socorro. Evangelista Paula, mas ninguém vive pela fé, vive sim. A palavra do Senhor diz assim, que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Sabe por que Deus está permitindo tudo isso acontecer? Porque Ele quer converter a sua igreja de novo. Ele quer despertar o seu povo de novo. Ele quer fazer o seu povo entender de novo que não é o seu diploma, que não é o seu estudo, que não é o seu intelecto, mas é pela fé. Arabadaia sobre a comandância. Ele quer fazer a igreja entender que ela não é independente, ela é dependente do Senhor. Ele quer fazer a igreja entender que não se corre atrás da criatura, mas se prostra aos pés do Criador.
Aleluia, Pedro, irmãos. A pesca maravilhosa, ela despertou em Pedro a sua insignificância. Ele falou, eu tava achando que eu era. Eu tava achando que eu sabia. Eu tava achando que eu tava fazendo tudo certo. Você não entendeu a razão da sua existência. Nessa manhã o Senhor, Ele dá um significado e um propósito para a tua vida. O Senhor te criou para Ele, para louvor da glória dEle, para ser um instrumento dEle. Aleluia, Ele te formou para o seu propósito. Isso não é ruim, isso é maravilhoso. Porque o plano de Deus para a nossa vida é muito melhor do que as nossas expectativas. Aquilo que o Senhor projetou para as nossas vidas vai muito além daquilo que nós esperamos ou ansiamos. Estar nas mãos do Senhor é o melhor lugar onde nós poderíamos estar. Ele entendeu a sua insignificância. Ele fez a conversão. Ele mudou o rumo. Ele mudou a rota. Ele mudou o alvo. Ele mudou o objetivo. Ele deixou de seguir a criatura para seguir o Criador. Eu sei que nós precisamos de dinheiro para pagar as contas, que nós precisamos trabalhar. Não estou dizendo aqui que você tem que abandonar o seu emprego. Não estou dizendo aqui que você não tem que procurar emprego. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo para você é que você precisa fazer a conversão. O teu coração não pode estar no seu salário, no seu pagamento, no seu trabalho, no seu patrão, no seu esposo, no seu filho. O teu coração tem que estar no Senhor. A tua prioridade tem que estar no Senhor. A tua vida tem que estar diante do Criador. Você tem que se prostrar diante do Criador e não diante das coisas que foram criadas por Ele. Deus te trouxe aqui nessa manhã para você entender isso. Porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu quero encerrar essa mensagem, irmãos, mais uma vez frisando aqui com ousadia. A igreja precisa se converter. A igreja precisa fazer a conversão. A igreja precisa voltar ao Criador, voltar às primeiras obras, voltar ao princípio de tudo. A igreja precisa voltar. Aleluia. Porque no Senhor e do Senhor vem tudo que nós ansiamos, precisamos e clamamos. Aleluia. E quando a igreja se converter e começar a viver pela fé, os sinais seguirão aqueles que creem. O teu testemunho vai pescar vidas para a presença do Senhor. A igreja precisa ser uma igreja verdadeira. O crente precisa ser um cristão autêntico. Que as pessoas olham para ele e falam, eu também quero ser crente. Eu também quero beber dessa água. Eu também quero me alimentar desse pão. Eu quero ter essa comunhão. Eu quero ter essa intimidade. Eu quero orar e ver o fogo descer. Eu quero esse negócio. Aleluia. Vamos fazer a conversão nessa manhã, igreja? Vamos aproveitar essa santa ceia e vamos fazer esse caminho de volta. Alamandarabia sobre a comandácia. Eu agradeço a oportunidade. E as palmas louvam o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia.